Alô. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores, todos que acompanham esta sessão, o parlamento tem que estar sintonizado com a vida e com a realidade. Não podemos ter postura de uma paisagem estática, por mais que a paisagem possa evocar bons sentimentos ecológicos. Fico muito impressionado por ninguém aqui ter abordado até agora, com a profundidade necessária, a questão dessa Operação Lava Jato, que, como qualquer operação judicial, policial e do Ministério Público, gera polêmicas, mas toca em algo que nos parece, a nós do PSOL, muito fundamental na vida nacional: a promiscuidade público-privada, que é galopante, é forte no Brasil. Agora, o que toma conta do noticiário é a prisão do ex-ministro e ex-deputado, muitos de nós convivemos com ele aqui, José Dirceu. E isso me faz lembrar, nessa situação difícil, terrível que o PT vive, um dos seus grandes inspiradores, lá nos anos 80, chamado Carlito Maia. Ele dizia algo muito importante: quando a esquerda começa a juntar dinheiro, já começou a deixar de ser esquerda. Exatamente essa promiscuidade entre as grandes corporações, o capital, o financiamento empresarial de campanhas milionárias, que também o PSDB, para falar dos dois polos, às vezes tão assemelhados de disputa, obtém. Esses recursos são fonte de corrupção. E a essência dessa operação acaba chegando nesse elemento. Daí a nossa responsabilidade, inclusive, ao apreciarmos aqui a mal chamada reforma política, mantendo e consolidando esse duto pernicioso. Mas a Lava Jato, e a gente não pode esquecer disso, criar uma espécie de mar de cumplicidade no parlamento para que a Lava Jato não incida sobre nós, ou vivamos num mundo de fantasia, ela também investiga 35 parlamentares, senadores e deputados. E no final desse período legislativo nós vimos uma denúncia, claro, a ser comprovada, como toda e qualquer denúncia, muito forte sobre o presidente da casa. Por isso levei hoje ao Colégio de Líderes a posição do nosso partido. A nossa visão é de que, a exemplo de outros membros da mesa diretora em épocas pregressas, como também de alguns membros do Executivo, a melhor postura do homem público numa situação dessa é se licenciar da função e esclarecer tudo. Foi assim, por exemplo, o caso emblemático no governo Itamar Franco, do seu então ministro da Casa Civil, Henrique Argrives. Ficou um exemplo sempre repetido, mas parece que nós não temos mais essa capacidade, essa grandeza. Muitos líderes disseram, contestando a nossa posição, que isso era julgamento prévio, que era desrespeitar o princípio da presunção de inocência. Afastar-se de uma função de mando não significa renunciar ao mandato, renunciar à vida, nesse mês de agosto tão marcado por isso na nossa história, nem desistir da função pública, é preservar o próprio parlamento. Daí a nossa posição. Nós estamos entendendo que seria muito melhor para o parlamento. Ao contrário, se acham que isso não deve acontecer, vamos sugerir que nas agruras desse governo Dilma, que se deteriora diariamente, se chame de novo, por exemplo, o senador Edson Lobão para o Ministério das Minas e Energia. Afinal, ele é apenas um investigado. Que Pedro Barusco e que Zelada voltem às diretorias da Petrobras, afinal eles são só investigados. Ora, o que nós, muitas vezes aqui da tribuna, clamamos em relação ao Executivo, devia valer também, no mínimo com ponderação, para o Legislativo. Mas parece que não é isso que acontece. Nós somos aqui prisioneiros de um corporativismo, prisioneiros de uma situação de autoproteção que, na verdade, não protege a missão fundamental, que é o resgate da representação popular. A Lava Jato, que alguns elogiam seletivamente aqui, quando atinge a quem se opõe na disputa política mais imediata e conjuntural, ela incide também sobre o mundo partidário e o mundo político. E é importante que cada organização partidária
tem uma posição clara quanto a isso. Chegou a vez e a hora do núcleo político. E se a gente se omite... Vou encerrar. Se a gente se omite, se a gente faz cara de paisagem, ou se a gente diz que está tudo bem, tudo normal, não há problema algum, e qualquer menção sequer a esse assunto é impatriótico ou desrespeito à Constituição, nós estaremos sendo coniventes com a roubalheira que tanto criticamos aqui.